Prontinho, mãos à obra. Vamos lá. O que eu passei aqui? Nessa parte do pompom eu passei cinza, vermelho. Como eu passei primeiro a misturinha e depois eu passei o vermelho, então observa que aqui eu não passei muita tinta. Branco, preto, amarelo cádmio, cinza claro, cinza e vermelho aqui, pretinho no cinto e amarelo cádmio no cinto também, ok? O que eu adiantei? Deixei pronto os fundos para a gente poder ganhar tempo, porque é um trabalho bem demorado e eu gosto de explicar devagar, certo? Observa que eu fiz um contorninho preto aqui, aqui e aqui. O que é isso? Uma sombra que eu vou colocar do pinguim, do elemento, no fundo. Então, eu não estou fazendo um fundo comum. Eu sei que eu estou trabalhando de uma maneira mais complexa, mas eu quero, assim, trazer o maior número de informação possível numa coisa que é básica, que todos conseguem fazer, mas é básica. Lembra que eu fiz o passa-fita aqui na aula anterior? Bom, completei com tinta branca. Aqui eu peguei um pincelzinho fininho e fiz algumas pontinhas nele para aparecer um acabamento mesmo de um passa-fita. E aqui eu coloquei 3 pontinhos. Você precisa fazer isso? Não, mas fica a dica. Aí eu cometi um pequeno erro. Eu derrubei um pingo de tinta na parte de cima. Eu vou perder o meu trabalho? Não, eu não vou perder meu trabalho. Cortei um pedaço de papel sulfite, emendei, dobrei no meio aqui, olha, e fiz um recorte aleatório. E você pode inventar o seu do jeitinho que você quiser, ok? Então, olha só. Fiz, passei vermelho aqui e vinho na parte de cima. Fiz umas bolinhas para combinar com o barradinho. Lembra que o nosso barradinho era de cereja? Então, eu fiz umas cerejinhas em cima para combinar. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Mas se você quiser fazer, ou se você quiser armazenar a ideia do que pode ser feito, vai ficar legal para você, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou usar hoje o diluente. Eu tenho aqui a misturinha e tenho o diluente. Qual a diferença? Para mim, nenhuma. Mas eu vou usar hoje só para a gente poder trazer outra informação para vocês, tá bom? Olha aqui. Passo o diluente em cima, que é onde pretendo fazer. Peraí que eu tô pegando um pincel. Olha, passei. Aí eu tenho um pouquinho de preto, bem pouquinho. Tiro o excesso. E venho com o cinza. E vou espalhando. Mas vai borrar o fundo. Não, não vai borrar o fundo. O objetivo aqui é justamente fazer mesmo uma sombra em volta, tá? É inteiro? Não, não é inteiro. Venho novamente aqui, passo o diluente, que é até onde vai espalhar essa tinta. Passo o diluente aqui, deu uma batidinha em cima do gorro, mas não tem problema. Engraçado, né? A gente começa com... Eu uso 2 tipos de tecido. E esse pano de prato, eu comprei pronto. E aí, eu estou estranhando bastante a textura do tecido para pintar. Como é incrível como a gente se adapta a tudo, né? Passei o preto, dei uma espalhadinha. E agora eu venho com o cinza. Trazendo essa sombrinha para cá.
A gente espalha. Devagar aqui. Se tiver difícil para ver, dura que é assim. Pastor, aproxima um pouquinho mais. Eu tô achando que tá longe para elas verem. Isso mesmo, tá ótimo. Melhorou, né? Assim vocês podem ir vendo melhor. Então vai ficar mesmo essas marquinhas aqui. Depois que vier o pompom por cima, ele vai dar um acabamento bem legal. Então, aqui você vai trabalhar com o preto e o cinza. Ok? Aqui eu não passei. Por quê? Porque aqui está pegando luz, mas aqui vai trabalhar com a sombra. Lavo o meu pincel, porque eu vou passar a misturinha aqui, o diluente. E vou passar o diluente, olha só, de fora a fora. A largura do pincel, ok? Pronto, com um pincelzinho menor, eu venho com o preto. Venho faceando aqui com o preto. Engrossei esse contorno. Ok? Acompanhando, trago o cinza. Como está sobre o diluente, então ele fica mais fácil de a gente trabalhar. E agora eu vou trazendo aqui para fora. Por que que eu estou fazendo desse jeito? Não poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Porém, o que que aconteceu aqui? Tem tinta já por baixo. Então, algumas cores não pegam, por isso que a gente tá fazendo assim, ó. Indo de etapa em etapa. E ele tem que sumir em nada, olha. Você tem que espalhar até que ele vai fundir. Ele não vai ficar uma coisa recortada. Ele vai fundir no tecido, certo? Pronto. Ok? Eu já fiz nesse pedacinho aqui em volta do bolo de Natal. Esse daqui também é bem interessante, nós vamos fazer na próxima aula. Não percam a próxima aula, porque tem um monte de segredinho aqui. Hoje nós vamos trabalhar no pinguim. Apesar de ser um risco grande, o pinguim acaba ficando meio pequenininho. Vamos para cá. Lavo o pincel de novo. E venho novamente com o diluente. Aqui é só um pouquinho. Aqui também só um pouquinho. E aqui um pouquinho. Eu quero que você preste atenção, assim, nos mínimos detalhes do que eu vou falar para você agora. Ó, eu tô com um fiozinho de linha aqui em cima, vermelhinho. Então, vamos lá. Preste atenção. Por que que eu não passo a volta inteira?
porque é lugar de luz e sombra. Então, essa é a sombra do pinguim sobre o fundo. É como se tivesse uma parede lá atrás e a sombra dele está pegando, projetando na parede. Aqui também tem que ser bem pouquinho, porque aqui já vem a luz. Preto e cinza. E vamos espalhando. Mas aqui tem que ser uma quantidade menor, certo? É só um tiquezinho mesmo. E aí eu venho com o pincel maiorzinho e dou aquela espalhadinha básica para não ficar um contorno. Precisava disso? Não, não precisava. Mas se eu posso trazer essa informação, por isso que eu falo, eu ensino, mas você pode simplificar o que você for fazer. Só que eu tenho aqui fazendo aula comigo hoje pessoas que estão já fazendo realismo e tenho pessoas que estão começando agora. Então eu dou a opção para vocês decidirem o que querem fazer. Aqui é só essa manchinha mesmo. Aqui, só esse pouquinho. Certo? Só passando, olha, para espalhar. Com um pouquinho. Só aqui, ó, passando para espalhar. Aqui também eu vou aproveitar, passar mais um pouquinho do diluente. Ok? Depois que secar, some essas marquinhas. Pronto. Já consegui explicar a sombra. Vamos agora para o gorro. Então, eu passei vermelho. Qual vermelho você passou? Aí é que entra o detalhe. Eu passei vermelho vivo. E agora eu vou passar vermelho púrpura, né? Ou púrpura. E vinho, se for necessário, ok? Venho aqui. Vou entrar com o púrpura. Se o púrpura ficar muito clarinho, né? Não aparecer, daí eu uso um pouquinho do vinho. Essa parte é sombra do gorro, ok? Sombra do pompom aqui no gorro. Deixa eu achar um pincel um pouquinho maior. Então, olha só, sombra. Eu vou ter que virar um pouquinho, tá? Não posso ficar arcada sobre a mesa. Então, vamos lá. Sombra. E eu tenho que ter sombra aqui também, ó. Que aqui eu tenho uma dobra, certo? E aqui também é sombra, porque a luz está pegando de lado, da esquerda para a direita, ok? Então, vamos lá. Espalho bem. Posso agora, nesse pontinho, usar só um pouquinho do vinho. Tudo isso que eu estou falando de cor para você é opcional. Quem faz aula comigo sabe que eu trabalho assim. As cores escuro, médio e claro. Por quê?
porque não é fácil para começar a pintura, tá? Com o passar do tempo, você vai ter todas as cores e você vai falar assim: nossa, eu nem sei o que fazer com tanta cor assim que eu tenho. Mas para quem está começando, às vezes é mais difícil. Por isso que eu sempre uso 3 tons. Quando você perguntar assim para mim, que cor você acha que eu devo comprar? E eu vou falar 3 tons. 3 tons de verde, 3 tons de amarelo. Passei um pouquinho de rosa. Qual rosa? Eu estou usando aqui o rosa chá. E você pode usar o rosa que você quiser. Movimento circular. Como eu passei o fundo já, então tá bem facinho de pintar. Então, tudo você vai ver eu falar muitas vezes sobre isso, sobre que cor você quer, médio, escuro, claro. Eu tenho certeza que nós podemos pintar a pintura realista ou acadêmica com poucas cores, porque nós podemos ir preparando essas cores, certo? Vou colocar um pouquinho mais aqui do vinho. Pronto. Tenho a parte de cima do gorrinho pronta. Nessa parte, eu vou usar, olha só, eu fiz um contorno primeiro com o púrpura. Deixei secar. Depois eu passei o vermelhinho. Então, ficaram as marquinhas aqui. Agora eu venho com o púrpura e vou colocar uma marquinha aqui com o púrpura. E quando você olhar, vai dar a impressão de que realmente fez aquela curvinha no bonezinho dele, no gorrinho dele aqui, tá bom? Vou pro vermelho. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Você pode usar tangerina. Na verdade, você pode usar o que você tiver. Estou passando vermelho novamente. Aonde eu passei rosa também, não fica ruim se você colocar um pouquinho do laranja. Fica legal também, tá? Em vez de fazer no tom rosadinho, fazer no tom alaranjado. Por que você não fez, então? Porque o barradinho meu, ele tem tons rosa, por isso que eu tô trabalhando no rosa, tá? E aí, eu venho aqui, ó. Em cada vãozinho, trazendo luz. Aqui nesse cantinho tem que trazer um pouquinho menos de luz. E vou espalhar. Percebeu já a diferença que vai dando? Espalho. E eu fiz com o rosa, o acabamento com o rosa, tá? Pra gente poder fazer tudo meio que combinando. Então, um pouquinho de vermelho, vou passar aqui, ó. Pronto. Olha só. Então, aqui eu tenho uma sombra porque fez a viradinha do gorro, que saiu da cabeça dele, ok? Fiz essa viradinha. Agora, eu dou uma espalhadinha aqui.
pegar um pincel um pouquinho menor. Eu vou com o rosa novamente. Deixa eu achar um pincel menorzinho. É o lado que nós temos luz, então aqui eu vou reforçar um pouquinho mais o rosa. Quero aproveitar e fazer um comentário enquanto vocês estão me acompanhando. Vocês veem que eu deixo sempre uma musiquinha de fundo, né? E aí o pessoal fala que dá sono essa musiquinha de fundo. Eu sou formada em arte e terapia, então a minha especialização é justamente fazer terapia e a pintura passar a ser essa terapia. Por isso que nós usamos calculadamente uma musiquinha de fundo. É para você ter o seu soninho mesmo, para você se sentir assim bem relaxada, é esse o objetivo. E mesmo relaxada, com certeza você vai aprender. E aproveitando como arte terapeuta, né? De falar para você que se por acaso essa musiquinha de fundo está te incomodando, mostra que o seu organismo está extremamente agitado. E tá realmente precisando dela, tá bom? Então, desculpa aí pela musiquinha, nós abaixamos o volume hoje para não incomodar, mas é por isso que nós usamos. Tem um propósito. Voltei com a luz. Se você quiser, você pode pegar um pouquinho do púrpura e trazer no vãozinho aqui só para espalhar um pouquinho, se quiser. Eu praticamente nem peguei tinta, só estou mesmo passando o pincel. Pronto. Aonde eu havia passado rosa, eu vou passar mais um pouquinho. E movimento circular e espalhando essa luz. Observa que ela ficou um formato de triângulo aqui. Ela veio aqui, aqui e aqui. Pronto. Até aqui tudo bem? Qualquer dúvida, vai deixando anotado. Eu não vou ter como ficar respondendo para vocês, porque realmente, quando é workshop assim, que a gente tem o objetivo de terminar e pega um trabalho mais complexo, eu dependo do tempo. Então, eu não posso mesmo ficar respondendo, mas as minhas lives eu gosto de responder, de conversar com vocês. Gosto de bater papo, porque é na live que a gente vai interagindo e se conhecendo melhor, né?
E eu gosto de ter contato com as minhas alunas. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, quero lembrar vocês que nós abrimos vagas na escola Fazendo Arte Oficial, então quem tiver interesse pode se inscrever. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Se você não tiver, deixa nos seus comentários, porque muitas pessoas assistem depois, né? Então, olha só, já o meu pinguim já ajeitadinho aqui com as luzes e sombras necessárias. Talvez eu volte, não sei. E observa que ele tem no gorrinho dele, no tecido, nesse tecido, que é o que eu falei que eu estranhei um pouquinho, eu observei que o tecido ele é meio áspero, então quando você passa a tinta, ela fica um pouquinho marcada. Ó, vou fazer aqui um pedacinho, olha, eu passo e fica aparecendo todos os buraquinhos, porque ele é mais áspero um pouquinho. Não sei a marca. Muito bom, viu? Não é ruim, não. É só um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a usar. Não é ruim, não. Só que tudo que é diferente a gente estranha um pouco, né? Então, aqui passei luz, dei as luzes necessárias. Desse lado de cá, eu já não vou colocar luz, porque a luz está pegando do lado esquerdo. Vou para a roupinha. Para ir para a roupinha, eu tenho que abrir o meu modelo aqui. Ok, pronto. Ok, vamos lá. Primeiro eu vou com o púrpura. Eu vou pegar um lápis mesmo para desenhar, que acho que vai ficar mais fácil para você. Aqui o bracinho, tá? De marcação, só isso mesmo. E aí nós vamos entrar então com, deixa eu puxar aqui. Eu vou entrar com o púrpura primeiro. Vou puxar um pouquinho mais para cá. O púrpura eu vou passar aqui também, olha só. Espalhei. Eu vou passar o púrpura embaixo aqui do plumante. Um pouquinho. Dá aquela escurecidinha básica. Aqui eu já posso colocar mais púrpura. Ou o vermelho que você quiser. Fique à vontade para escolher a cor que você tiver. E eu acho lindo, sabe? Quando os alunos entregam os trabalhos e não sai igualzinho o meu. Não é que eu não queira que você faça cópia, mas é tão gratificante quando o aluno atinge um resultado e não ficou uma cópia. Porque cópia até quem nunca aprendeu a pintar faz. Mas entender os porquês e conseguir construir o seu próprio projeto não tem preço, gente. Olha aqui, passei um pouquinho de vinho e espalhei. Porque essa parte aqui, ela é mais escura. Ok? Pronto.
E o púrpura eu venho passando por cima. Por que que você passa fundo? Então, eu sempre tenho que passar fundo? Não necessariamente. Como eu estou gravando, então eu passei o fundo porque agiliza, né? Agiliza bem mais. Mas se eu fosse pintar num dia normal, eu não passaria fundo. Já vamos pintando direto. Então, desse ladinho aqui eu dei uma escurecida. Aqui também, olha, eu vou entrar com um pouquinho de vinho. E detalhe, essa parte aqui da roupinha, eu vou colocar sombra na parte de baixo também, porque a mesa está fazendo sombra na roupinha dele. Ok? E a luva também está fazendo sombra nessa parte. Pronto. O cinto também faz uma leve sombra. Quem tiver dificuldade para saber sobre luz e sombra, eu tenho algumas aulas. Não estão mais gratuitas, fazem parte do curso que eu dei esse ano agora de 2024. Mas se você quiser adquirir, entre em contato e eu vejo um precinho bem camarada para você, tá bom? Porque ela faz parte de um curso completo. Mas eu sei que muitas pessoas têm a dificuldade na luz e sombra, onde colocar. E nesse curso eu dei algumas aulas de desenho onde eu ensinei sobre isso. Deixei já aqui. Pronto. Ok? Espalhadinho. Vou ter que entrar com um pouquinho do vinho nessa parte. Não vai ter jeito. E aqui também. Também tem que entrar um pouquinho. Só um detalhezinho. Tem que ter um pouquinho de vinho aqui no vãozinho. E aqui entramos já com a cor certinha, né? O vermelho que eu usei para dar esse acabamento. Certo? Dúvidas até aqui? Estou vendo que está ficando no meu visor aqui, aparece bem a marca das tintas molhadas, né? Um pincel desse de cerdas duras é bem mais fácil para a gente trabalhar. Passei o vermelho e o rosinha já dando acabamento aqui. Depois que seca, vocês que já pintam sabem que depois que seca muda bastante. Então, depois eu já mando a foto para vocês. Vou tentar, né, mandar a foto ainda hoje para quem está pintando junto comigo, para você poder já ir comparando.
Pronto. Então, aqui eu coloquei mais claro. Vou dar um pequeno toque com o rosa aqui. Quando eu falo um pequeno toque, é bem pouquinho mesmo, só para dar um brilhinho. Aqui também. Detalhe, que a gente não pode esquecer, né? Um pouquinho de vinho aqui embaixo, assim, ó. Pronto. Prontinho. Como ele tá molhado ainda, tem que deixar secar um pouquinho, porque essa luz, ela depende mesmo da tinta estar seca, ok? Uma quantidade bem pequenininha que eu estou passando, só do vermelho um pouquinho. Deixa eu ver se já pega aqui em cima o rosinha. Já pegou melhor, tá vendo? Então, às vezes tem que deixar secar um pouquinho, voltar. Eu não estou gostando muito desse acabamento aqui. Bracinho dobrado. Bem aqui assim, olha. Eu tinha que colocar um pouquinho do rosa também, para dar esse movimento do bracinho dele. Junto. E pronto. Agora aguardar a secagem, pra gente ver como fica depois de pronto. Tá com... Estou usando um pincelzinho bem velhinho, ele soltou uns pelinhos aqui. E eu fui passar a mão e fiz um bordinho. E eu vou deixar quieto aqui, depois eu arrumo, tá? Bom, então a roupinha não está pronta ainda. Vou esperar secar e daí a gente vê o que vai voltando. Olha como já ficou o efeito do gorro, o efeito da roupinha. E vamos na sequência agora fazer o rostinho dele. Eu pintei um pinguim também no curso Fundamentos da Pintura. Ficou muito fofo. Branco, vou usar só branco novamente. Passei, já havia passado, né, o branco. Vou passar mais uma demão. Meu branco tá bem ralinho, porque eu gosto do branco. Eu tenho um branco mais concentrado e um branco bem diluído.
E aqui eu estou usando mais diluído, porque ele entra bem nas tramas do tecido, bem no buraquinho e cobre bem a trama do tecido. Passei branquinho. Aqui eu vou deixar branquinho mesmo, tá? Acho que nessa posição aqui você vai enxergar melhor. Posso usar o mesmo rosinha ou posso usar um rosinha mais vibrante? Eu vou usar o mesmo aqui, tá? Passei, movimento circular, fiz a bochechinha dele. Achei que ficou meio triste, vou colocar o vermelho fluorescente, já que eu vou mexer na roupinha, então já aproveito e uso um pouquinho do fluorescente aqui também. Olha a quantidade mínima que eu coloquei. E ele vai estar essa bochechinha mais vibrante, mais intensa a cor. Aonde eu passei rosa, já vou voltar aqui. Olha só. Onde eu passei rosa, eu estou passando um pouquinho só do vermelho fluorescente também. Só que a tinta fluorescente, a gente sempre vai usar uma quantidade bem pequena. É uma pontinha, você vai comprar uma tinta fluorescente, usar e ela não acaba nunca. O rosa já fez o efeito de luz. Então, quando eu passar o fluorescente, ele pega com uma facilidade maior. E dá um trabalho bem legal para Natal. Tinta fluorescente que eu uso, na verdade, é esse vermelho e o amarelo. As outras cores eu não uso. Tenho, mas é muito difícil usar. Então, olha, onde eu já havia passado rosa, ficou bem mais claro. Eu vou dar continuidade aqui. Com o fluorescente em todas. Porém, você vai ver que aonde não tem tanta luz, ele não vai pegar. Pronto, olha só o efeito que deu o gorro do pinguim. A mesma coisa aqui. Passei um pouquinho. E vou espalhar. Todos os lugares onde eu passei luz. Aqui um pouquinho. Dou um brilho. Passei um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E é bem pouquinho mesmo, porque não vai nem aparecer. Tenho que ter o fluorescente? Não, você pode parar no rosa. Você pode fazer esse pinguim, por exemplo, em azul. Fica lindo no azul também. Mas Natal não tem que ser vermelho e verde? Não, meu Natal eu faço da cor que eu quero. O ano passado eu fiz um coelho de Natal. Por que coelho? Ué, porque a minha Páscoa eu posso comemorar no Natal se eu quiser.
A única coisa que não pode mudar nunca é o aniversariante. Agora, isso tudo é só decoração, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser com a minha decoração. Olha o efeito que deu, tá? Já dá para você ver, né? Como que sobressaiu. Vamos agora, eu vou passar a cor do olho. Eu vou usar azul nesse olhinho, porque como eu usei azul no bule e no prato, combinando, então eu vou passar azul no olhinho. Opa, que o meu pincel não tá 100% limpo. Veio um pouquinho de vermelho nele. Você pode usar o azul que você quiser. Eu estou usando o azul mar. Mas o celeste fica bonito. Azul hortênsia fica bonito. Ok? Fique à vontade. Passei, vou pegar agora um pincelzinho zero. Esse azul, ele é bem clarinho, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu achar aqui. Vou pegar um pouquinho do ultramar, mas você pode escolher o que você quiser, tá? E fazer um contorno com o ultramar. O ultramar é bem transparente, então você pode mudar também, certo? Pronto. E agora? Agora eu venho com branco. Precisa de tudo isso no olhinho? Claro que não. Mas, como eu sempre digo, eu gosto de trazer. Quanto mais informação eu conseguir trazer para você, melhor. Passei o branco e fiz uns risquinhos assim em volta, ó. Escureci um pouquinho na parte de cima, que depois vai ter os cílios, então já vai ter sombra mesmo. Certo? Por que que o olhinho não é igual os dois? Porque ele está meio de lado, então muda um pouquinho o formato, a posição do olhinho, certo? Então não assusta não. Vou agora com um pincelzinho zero, pode ser maior também, tá?
Eu não quero muito fininho essa parte, então estou fazendo um pouco mais grosso. E vai uns cílios. Usar um pouquinho do diluente aqui para espalhar. Eu quero um pouquinho mais grosso aqui essa parte de cima. E quero um pouquinho mais grosso aqui também. E venho aqui para não sair diferente um do outro. Eu venho aqui e faço já, ó. 2, 2. Eu passo e engordo ele um pouquinho. 3, 3. Olha que bonitinho. Se fica muito fininho, fica estranho. Pronto. E eu vou colocar um bem pequenininho aqui, ó, menorzinho, que será o quarto fiozinho. Ok? O meu preto tá muito duro. Deixa eu dar só uma olhadinha, qualquer coisa eu já põe um pouquinho de soro fisiológico nele. Com esse calor, a gente fica pintando no ar-condicionado, às vezes a tinta endurece muito rápido. Pronto. Muito preencher, depois não vale a pena eu ficar preenchendo com o pincel zero. Então, eu estou fazendo um contorno para facilitar. Um pincelzinho bem pequenininho. E vou preencher de preto aqui.
Pronto. Aqui, olha, ele tem uma linguinha, a boquinha dele tá aberta, então aqui também tem um detalhezinho em preto. Aproveitar que eu estou com as tintas abertas aqui e já vou fazer a boquinha. Qualquer vermelho vai para a linguinha. Pronto. Prontinho. E depois que secar, eu volto, porque realmente, olha, a dificuldade que eu tô encontrando no tecido, por ele ser bem saliente as tramas dele, vou ter que esperar secar mesmo e voltar. Uma coisa que não é para dar trabalho e tá dando. Eu vou fazer só um filetinho azul. Chato, né? Gravando uma live e reclamando. Vocês me perdoem, viu? Eu tenho um outro que eu comprei também. Lindo, 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 lindo. É um pano de copa mesmo, não precisa nem ser pintado. E na verdade, o tecido não tem como pintar. De tão ruim que é o tecido. Pronto. Agora nós vamos fazer o brilho destes olhos. Ok? Trabalhar no pompom enquanto vai secando. Então, no pompom, eu passei o cinza também. Uma camada ralinha, só pra gente demarcar a área, né? Deixa eu ver se aqui tem tinta um pouquinho mais grossa agora. Pronto.
cinza. Eu vou fazer por camadinhas, ó, um pouquinho de cinza, só umas manchinhas mesmo. Observa que eu estou fazendo só um borradinho aqui, para que apareça no pompom. Como vamos fazer esse pompom? Bolinha por bolinha. Os que vão para fora, eu tenho que colocar para fora mesmo, ó. Um pincel não é bater, tá bom? Não é socar aqui em cima. É pôr a tinta e deitar o pincel, apertar o pincel em cima. Então, essa primeira camadinha aqui é assim. Aí, você vem encostando. E você vem encostando da tinta que ficou mesmo e vai puxando para dentro. E aí sim você vai fazendo batidinho, mas sem pôr muita pressão em cima do tecido, bem levinho. Não pode fazer tudo, fechar tudo, que senão não fica parecendo pompom, tá? O cinza por baixo, ele serve justamente para conseguir dar essa sensação de pompom, de macio. Porque o branco indo por cima, você vai conseguir ver a sombrinha do cinza e vai dar essa marquinha das bolinhas que eu tô batendo aqui. Quando eu costumo fazer esses pompons, eu costumo fazer, deixar assim, e depois eu volto para dar uma olhadinha nele, certo? Então, eu vou parar por aqui no pompom, olha como ele ficou, tá? E agora eu vou ver se eu vou conseguir fazer isso nesse tecido aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer, porque era para fazer todo de pelinho. O plumante aqui. Vou colocar um tiquinho de azul nessa luva. Para dar luz. Passei o cinza, espalhei e agora eu coloquei um pouquinho só do azul. O azul que estou usando é o azul que está aqui em cima, que é o azul mar. Então, estou usando em tudo. Que é justamente para dar o acabamento aqui que eu preciso. E aí, vai casando, né, um tom no outro. Esse projeto de Natal, eu quis trazer ele bem colorido. Na verdade, sempre os meus projetos são mais, assim, diferenciados, os projetos de Natal. Se bem que eu pintei um, não é projeto para venda, nada, mas eu pintei um que eu vou enviar para as minhas alunas em forma de cartão de Natal. E eu pintei ele também bem diferente, bem cheio de detalhes.
Pronto. Aqui. Um pouquinho do branco para dar luz nessa partezinha. Colocamos o pinguinho de branco e vamos espalhando. Dá só uma olhadinha no meu modelo. Ah, isso mesmo. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Lembrando que pinguim não tem dedinhos, né? Nós precisamos lembrar disso. Um tiquinho de azul. E branquinho nesses dois pontinhos aqui. Pronto. E eu deixo assim. Ok? Vamos tentar, hein? Porque, como eu disse para você, o tecido tá bem áspero, então não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Aí. Colocar uma divisão dessa gola aqui. Vou passando a misturinha, ou no caso aqui eu usei o diluente da Acrylex. E vamos ver o que a gente consegue fazer, mesmo estando áspero. Aqui, 2 branquinhos. Acho que eu preciso de uma ajudazinha para fechar essas cores. Os tons de vermelho e rosa. E hoje eu não vou usar mais. É que eu estou colocando gente para trabalhar aqui para mim. E daí eu venho com o pincel zero. E vou fazendo bem de levinho. E o meu branco, esse aqui está bem diluído também, viu? Que assim ajuda a correr mais. E deixa aparecendo cinza, tá? Novamente com o diluente. Deixa eu acrescentar um pouquinho de diluente aqui. Vou colocar aqui. E vamos lá, vou até pôr mais perto aqui pra gente, para facilitar o meu trabalho. Quando você tem que fazer pelinho, essas coisas, passar o diluente ou a misturinha ajuda bastante, viu? Para correr esses pelinhos, olha. Vocês viram que o tecido não estava favorecendo, mesmo assim deu certo para fazer o plumante aqui.
Por mais uns aqui em cima. Vou fazer essa parte aqui de baixo. Um pouquinho só do cinza mais escuro aqui. Tenta lembrar por que eu estou colocando. Eu já expliquei antes. É porque a mesa está fazendo sombra na roupinha dele. De novo, vou com o branquinho. Tá indo aqui para fora. Pronto. Olha que coisa mais fofa que está ficando. Eu vou ter que virar mesmo, infelizmente. Como eu disse para vocês, eu não posso forçar muito a minha coluna. E a semana passada mesmo que eu gravei a aula, eu fiquei com bastante dor e nem foi tão puxada a aula, né? Fiquei com bastante dor no dia seguinte, então eu tenho que realmente fazer esse repouso temporário aí. Acho que eu fiquei com dor na sexta, até no sábado, né, velho? Tomar cuidado mesmo. Eu tô falando tomar cuidado, gente, mas eu sou a pessoa que menos toma cuidado. Eu muito esqueço que eu tenho que fazer respeitar certos limites e passo por cima de mim mesma. Lembrando vocês, aproveitando para lembrar vocês que se você ainda não é inscrito no nosso canal aí do YouTube, se inscreve, aciona o sininho para você receber todas as notificações, aí tudo que eu postar, você recebe, tá? Lógico, se eu postar algum estudo bíblico, você vai receber o recadinho também. Mas, porque é um canal que a gente trabalha com a parte do evangelismo também, né? A parte da psicologia, do evangelismo, eu trabalho com um pouquinho de cada coisa. Olha, estou trazendo até alguns fiozinhos aqui para cima, para não ficar tão lisinho. Eu fiquei esse ano bastante parada, então assim o YouTube parou de indicar, né? Quando a gente para de trabalhar, eles param de indicar. Então me ajuda compartilhando, curtindo. Se você quiser continuar fazendo aula comigo, já estão abertas algumas vagas, tá? Porque eu não gosto de grupos muito cheios, porque eu gosto da atenção. Então, se você quiser, entra lá em contato no WhatsApp e eu passo para você o link da escola. Nós temos aula uma vez por semana, gratuita. Alguns projetos vai mais de uma aula, outros a gente termina numa aula só, mas é o ano inteirinho você recebendo aula gratuita. Então, compensa aí você participar.
nós colocamos agora para monetizar o YouTube, então mais do que nunca eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos ver, né? Não que eu vou fazer tanto conteúdo digital, porque não dá, né? Mas dá tempo para mim. Mas se Deus quiser, agora em 2025, sem dor, sem problema de coluna, a gente vai pegando firme e recomeçando tudo novamente. Olha, estou trazendo até alguns fiozinhos para não ficar tão lisinho. Olha o luxo! Gente, olha o luxo dessa criança. Fala sério. Olha isso. Se você quiser, você pode fazer mais fininho. Eu não queria fazer tão fininho, eu queria fazer mais cheinho mesmo. Mas aí é com você. Olha, gente, que fofura. E se você não quiser fazer assim, de repente você está começando agora, não quer arriscar, acha que se você for tentar fazer não vai conseguir, faz batidinho como eu fiz, tá? O pompom. E tenho mais um aqui ainda, ó. Só que eu preciso, para fazer esses fiozinhos bem fininhos, você precisa passar ou a misturinha ou o diluente, ok? E o branco também tem que estar bem diluído. Eu diluo com soro fisiológico. Eu sei que para quem é aluna minha faz tempo, é cansativo ouvir essas informações toda a aula. Me perdoem, mas é que tem muita gente nova chegando. Então, a gente repete, né? Pronto. Olha, então, o plumante já do nosso pinguinzinho aqui, da roupinha dele. Ok? Fiz uns fiapinhos saindo aqui para cima. Vou colocar agora mais um brilhinho aqui, mais um brilhinho, mais um brilhinho. Pronto. Tá pronto. Falta uma luz aqui. Eu vou usar cinza, chumbo. Apesar de que já secou, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir usar.
passo a misturinha. Para você aí, vai dar um efeito, por causa do brilho da luz que está aqui em cima, mas é o diluente, ele vai sumir, tá bom? Então, eu vim com a luz aqui para cima. Pode usar um pouquinho desse cinza aqui também, não do outro lado. Desse lado pode, porque nós estamos fazendo a luz vir desse lado de cá, tá bom? Eu vou até colocar um tique só, bem pouquinho de branco. Olha o tanto, hein? Pronto. Até aqui, ok. Com o mesmo diluente. Passei aqui, então ele fica brilhante. Eu vou trazer só um pouquinho do cinza no cinto dele. Aqui. Um pouquinho de cinza aqui também. Então, dá aquela impressão de que o cinto, ele está levantando mesmo, né? Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor. Tem volume aqui. Eu estou usando aqui o cinza chumbo, para que não fique tão claro sobre o preto. Eu vou dar aquela arrumadinha esperta aqui no... Essa aula fica por tempo limitado, então tenta adiantar aí. Eu sei que nessa época do ano tá todo mundo correndo, com encomenda, com tudo, então nós vamos dar 15 dias para vocês fazerem. Agora, se tiver bastante curtida, bastante comentário, eu deixo essa aula liberada para vocês permanentemente. Vai depender de eu saber a vontade que você tem de ter essa aula em mãos. Um piquitinho de branco aqui, como eu fiz com... E olha, eu venho nesse movimento. Passei o cinza chumbo, clareei um pouquinho. Ok? Pronto. E agora? Agora com um pouquinho do caramelo, telha, laranja. Aí você que vai escolher, certo? Nós vamos dar a sombra. Pincel zero. Da fivela. Então, aqui eu tenho caramelo, desse ladinho também eu coloco. Deste lado também, que é a sombra da fivela. E aqui também. Já entro aqui com a luz, que eu vou usar o amarelo canário para dar luz.
Lógico que eu vou precisar de um pouquinho do cádmio de novo. Brilhinho aqui na parte de cima. E brilhinho. Poderia também usar um amarelo fluorescente aqui, que ficaria bacana também. Aqui eu coloco um pouquinho do amarelo canário, que vai vir aqui. O cádmio. O cerâmica. Caramelo. Telha. A cor que você quiser aqui embaixo. Para dar essa luz e sombra. Desse lado eu vou deixar um pouquinho mais escuro só. E entro um pouquinho do canário aqui. Então são cores que ajudam bastante você fazer um brilho. Não estou imitando dourado, tá? Estou fazendo uma pintura bem figurativa, bem decorativa, figurativa. Aí eu entro com um pouquinho só do branco, ponho uns brilhinhos aqui. Pronto. Só uma coisa bem simples, nada muito cheio de coisa não. E para finalizar, vamos para o biquinho. Lembrando que a luz vem para cá. Então eu vou colocar o amarelo canário. Dando luz. Deixa eu ver se meu pincel tá limpo. Pode usar, se você não tiver o amarelo cádmio, pode usar o amarelo ouro, que o amarelo ouro é uma cor que a maioria tem. Então, pegar um outro pincelzinho, que o meu tá um pouquinho sujo. Melhorou. Então, eu fundi aqui, ó, o amarelo canário com o amarelo cádmio, que deu quase um tom amarelo ouro. Ok? No entanto, o biquinho tem uma leve curvatura aqui. Então, eu coloquei um pouquinho do mais escuro. E vou trazer essa curvatura com um pouquinho de sombra. Aqui também eu preciso colocar um pouquinho mais escuro.
caramelo e um pouquinho do cádmio. E desse lado, a mesma coisa, cádmio com um pouquinho do caramelo, para dar o tom que eu preciso aqui de sombra. Com todo cuidado, um pincelzinho zero, você vai vir com o caramelo e dar aquela puxadinha para parecer que ele tá sorrindo. Pronto, olha que coisinha mais linda, gente. Eu sou apaixonada por animais, né, de forma geral. Aí a gente vai fazer isso daqui. E eu nunca gostei de pintar nada do tema infantil. Só que daí virei vó, né? Ganhei de presente o título de vó. Vocês acreditam que eu aprendi a gostar de coisa infantil? E olha que foram 36 anos dando aula, mas eu nunca gostei. Olha, pus um brilhinho. Agora eu vou espalhar esse brilho. E também vou colocar um pouquinho mais. Amanhã de manhã eu já mando para você o risco e daí vai secar bonitinho. Agora eu vou jantar, daí assim amanhã de manhã eu venho, tiro uma foto e posto para vocês. Ou até antes. Às vezes eu não durmo, perco o sono à noite, aí eu aproveito e já mando para vocês. Pronto. E o nosso pinguim já está prontinho. Vou colocar só aquele brilhinho esperto aqui. Eu falei pronto, a minha cachorrinha já se levantou para ir embora. Tá fazendo a maior festa. Uma aluna falou assim, você fala pronto e depois você fala, agora vamos fazer isso. E eu faço mesmo, né? E aí eu engano a cachorra, coitada. Pronto. Só falta mesmo a gente trabalhar aqui com o pompom mais um pouquinho. Porque se eu fizer desse jeito, sabe qual é a sensação que dá? É que o pompom, ele vira só uma bola. E não é esse o nosso objetivo, né? Tanto que eu falei para vocês que a gente volta depois, se necessário. E aqui está sendo necessário. Bem aqui, ele tem que ter uma sombra.
Mas antes de fazer a sombra, você dá esse batidinho já para ir deixando pronto, ok? E vamos lá para o branquinho. Deixa os batidinhos e vai fazendo assim, olha. Deixando algumas partes cinza mais aparente, né? Deixa aparecer mesmo o cinza. Às vezes você vai e volta várias vezes, e é normal isso, tá tudo certo, ok? Como nós aproximamos bastante a imagem, dá a impressão que as bolinhas estão grandes, mas não estão. Pode ficar sossegado que não está, não. Aqui eu entrei com cinza claro e vou dar continuidade nas bolinhas. Pronto. Coloquei o cinza claro sobre o cinza e coloquei mais alguns pontinhos de branco. E se precisar, depois que eu perceber assim, ficou muito por igual, eu posso ir lá e entrar com mais um pouquinho de branco novamente. Prontinho, nosso pinguim. Abre a imagem para mim, por favor. Só limpar aqui. Deixa eu ocupar um pouquinho, peraí. Peraí que eu tenho que limpar a imagem aqui. E para vocês agora o nosso pinguim fofo, maravilhoso. Agora, espera para ver esse bolo de Natal que eu tô preparando aqui. Gente, tá demais. Lindo de viver, tá? Então, eu fecho agora a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por não estar conversando com vocês como eu gosto, mas é porque eu preciso realmente ensinar uma quantidade muito grande de informação em tão pouco tempo. Que Deus abençoe a noite de vocês, que vocês tenham uma noite tranquila, acordem renovadas, abençoadas, e que tudo na vida de vocês, que precisa sim de uma resposta de Deus, vocês encontrem. Fiquem todas abençoadas e até a nossa próxima semana.